Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós vamos conversar com uma fundadora de startup, uma mulher especial que está aí crescendo, que vai contar da sua jornada, vai contar aí da jornada da startup, que fase que estamos em relação a investimentos e principalmente, hoje a gente vai conversar com uma HR Tech. A gente não falou aqui ainda com essas empresas que são da área de RH, que encontram soluções para RH. Então, com muito prazer que eu apresento a Fernanda Medei, da Medei Startup. Fê, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Obrigada, eu que agradeço participar aqui do podcast Ela Investe. E vamos lá, tô super curiosa, tô super ansiosa para falar. Fê, aqui é um bate-papo, a gente bate papo aqui mesmo, não tem nenhuma pauta definida, mas eu acho assim, esse programa é pra gente conversar e falar sobre empreendedorismo, sabe? Pra gente falar um pouquinho da jornada de vocês, trazer, e aqui a gente trabalha com a diversidade também, então Perfeito. tem homens, tem mulheres, e a gente conversa aqui com investidores, com empreendedores, com influenciadores, né, do mercado, desse nosso ecossistema que é tão importante. E assim, ter você aqui, uma startup de mulheres, e a gente vê o quanto que você está alavancando, está crescendo, não deixa de ser um exemplo e ser inspiração também. Obrigada. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho da tua jornada, e daqui a pouco a gente fala da Medei, pode ser? Pode ser, então, claro. Bora lá, fica à vontade que aqui o papo é nosso. Perfeito. A Medei, ela surgiu muito do propósito de vida que eu tinha, né? E tenho ainda. Eu sempre quis ajudar pessoas. Então, lá dos meus 3 anos, eu queria ser presidente do Brasil, porque fiquei inconformada de ver um senhor de idade puxando um carrinho de ferro velho no meio de uma chuva. E advogada. E na minha família é uma família bem humilde. Minha mãe não sabe nem ler e escrever agora, aos 80 anos que ela está aprendendo, né? Usando muito palavra cruzada e aprendendo a ler. E o meu pai também tinha baixa instrução. E ambos trabalhavam muito. Minha mãe vendia roupa na praia para pagar a casa onde a gente morava, e meu pai era metalúrgico. E ali eu cresci vendo aquele ambiente dos dois, trabalhando pra caramba, e sempre com esse intuito de ajudar pessoas. Tive meu primeiro negócio aos 8 anos de idade. Certeza que você foi inspiração para tua família. Acho que a tua mãe morre de orgulhos, Sim. né? Porque você saiu de uma realidade, a gente sabe, muitos brasileiros, eu também vim de uma situação bem precária, onde a gente realmente, o sonho é o que nos move, Exato. né? E você chegar até aqui, enfim, com condições e alavancando bastante, que bacana. E aí o meu primeiro negócio, minha mãe, como vendia roupa na praia, e também tinha a banca, né? Bem expressão usada dos anos 80. Minha mãe era marreteira também, vendia roupa e produtos do Paraguai lá no final dos anos 80, aos domingos. E minha mãe me perguntou o que eu queria. Ela queria trazer uma boneca. Eu falei, lápis com tabuada. Ela, mas por quê? Porque o pessoal não sabe tabuada na escola e eu quero vender lápis com tabuada. E foi um sucesso. E ali eu aprendi. Vendeu tudo. Vendi tudo e aí eu reinvesti, porque tinha aquela época os estojos, todo forrado, as borrachas diferentes, lapiseira, e minha mãe começou a trazer eu vendendo na escola. Aí o segundo foi uma quitanda que eu dei de ideia para minha mãe, porque eu queria que ela trabalhasse menos na rua, e a gente abriu uma quitanda na nossa garagem, que ali era uma passagem para posto de saúde, então subia e descia. Tinha movimento. Exato, enfim. uma movimentação muito grande, e minha mãe abriu a quitanda. Aí meu pai ficou muito doente, a gente foi embora para o interior de São Paulo para ele fazer tratamento. Voltamos após o falecimento do meu pai, e eu sempre dando um jeito. Vendia alguma coisa, aprendi a fazer ovo de Páscoa. O empreendedorismo já estava na veia. Já estava na veia. Aprendi a fazer ovo de Páscoa, trufa, vendi semi-joia, vendi bijuteria, camisa, sapato, e eu achava que eu não sabia vender. No fundo, eu achava que eu não sabia vender, mas que eu entendia de dinheiro. Sim. Né? E aí me formei em Direito. Então, a primeira pessoa na família formada com ensino superior, e fui trabalhar no escritório, porque eu acreditava que empresas mal administradas iam à falência. Então, fui para a área tributária para ajudar as empresas nas fiscalizações com os órgãos públicos. Fui demitida. Aí tudo começa. Você trabalhou quanto tempo? Ali, naquele escritório, eu trabalhei 1 ano e 3 meses. Tá, pouco tempo. Né? Uhum. E ali eu fui demitida.
O escritório era um escritório pequeno em termos de quantidade de número de pessoas, mas Sim. era um escritório com um faturamento alto, tanto que ele já Uhum. estava no lucro real. Tá. Não é? E ali começou a minha via sacra, porque tinha só uma pessoa no RH, ela fazia tudo dentro do RH, e o meu processo de rescisão de contrato de trabalho levou 120 dias. Ô, louco! E quando eu dei a entrada, eu ainda fui no Ministério do Trabalho, né, que eles chamam, mas Sim. é a Delegacia Regional do Trabalho. Lá, ainda a pessoa identificou que tinha uma falha na minha rescisão e falou, olha, se você quiser, você não homologa. Só que você está 120 dias, desempregada, negativada no Serasa, você vai fazer o quê? Não, eu quero homologar, eu quero dar entrada no meu Quero seguro-desemprego. finalizar isso. Vai saber quanto tempo mais vai demorar, né? Exatamente, eu tava sem Aham. dinheiro, então eu queria sacar fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego. Claro. E ali eu cheguei no lugar para fazer a entrada no seguro-desemprego. A pessoa falou: olha, por 5 minutos você ia perder o direito, porque hoje é o último dia para você fazer o saque. Aí eu falei: não, é pessoal. Isso é pessoal, me enrolaram todo esse tempo, e é muito da cultura. Sei. Aqui no Brasil, e acho que na América Latina, quando a gente vai avaliar, de que quando você é demitido, a empresa vai te passar para trás. Nesse caso, houve uma demora exacerbada, mas entendo que só tinha uma pessoa no RH. Uhum. E dali, eu comecei a fazer pesquisa com empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de contabilidade, de folha de pagamento. Eu liguei e o mais engraçado, todo mundo me atendia para ouvir a história. E aí começava a falar quais eram os problemas de RH, quais eram os problemas de folha de pagamento, por que demorava tanto uma rescisão de contrato de trabalho. E eu anotei. Jura que você fez isso? Fiz isso em 2011, quando tudo era mato. Meu Deus. Fazendo pesquisa de E mercado. as pessoas falavam, olha, aqui faz isso, demora, isso é feito dessa forma. É muito papel, é burocrático, a gente não consegue dar atenção para esse ex-funcionário, a gente tem uma alta demanda, a gente tem que cuidar de quem está aqui, né? A pessoa saiu, a gente entende, mas a gente não consegue dar essa vazão nas informações. E ali eu fui pesquisar, CAGED, qual era o número de desempregados. E aí eu descobri que tinham 12 milhões de desempregados. Eu falei, isso não é pessoal. Isso acontece com mais pessoas. Então, eu era advogada na área tributária, nunca tinha pensado de ir para a área trabalhista. E aí eu falei, existe um problema. E existem empresas procurando solução para isso. Vou colocar cara, coragem e um saltinho e vou sair para vender. E aí fui procurando empresa e calhei de achar uma empresa que na época tinha por volta de 800 processos de demissão todos os meses. Quanto passiva, né? Exatamente. Só de multas por atraso em rescisão de contrato de trabalho, eles pagavam por ano 6 milhões de reais para os sindicatos. Na verdade, o sindicato é que dava ali, escrevia que era devido e eles tinham que pagar judicialmente ou, às vezes, esse salário para o funcionário. Então, era 6 milhões de reais que saía do caixa da empresa todos os anos por atraso no processo de rescisão de contrato de trabalho. Prejuízo. Então, a Medei fechou o primeiro cliente pegando esse gancho. E aí, de lá para cá, o primeiro cliente em rescisão de alto volume foi este grande cliente. Em 2014, a gente começou a mudar um pouco o nosso processo de vendas. E aí, a Medei foi caminhando. Na época, como eu era advogada, ainda sou, mas não exerço, eu tinha esse atendimento paralegal ainda para as empresas. Então, eu tinha essa parte de RH e essa área paralegal. Então, eu tinha 2 serviços. Essa área paralegal era altamente rentável. Só que em 2016 eu falei, bom, eu preciso definir qual é o perfil de empresa que eu sou. E aí eu abri mão de uma remuneração muito boa para ficar só cuidando de processos. Se especializar ali. RH, exatamente. Aí fui me especializar. E de lá para cá, a gente passou por reforma trabalhista, a gente criou muitas mudanças. Uma sistemática de atendimento diferenciado. Teve a pandemia, eu tinha acabado de voltar da China, né? Então eu já vim com a cabeça muito focada. Vamos criar um assinador eletrônico e vamos transformar o atendimento 100% digital. Quando foi decretada a pandemia, a gente só mudou. Virou a chave.
E hoje, 96% das decisões que nós realizamos são no modelo 100% digital. Poxa vida, vocês estavam prontinhos. Estávamos prontos. Né? Olha que coisa. É... Que bom. E aí, estavam preparadíssimos. Exatamente. E um ponto muito engraçado durante a jornada da Medei é que boa parte desse tempo, vamos dizer, de 2011, quando eu comecei a fazer esses estudos, a falar com algumas empresas, até 2018, eu nem fazia ideia o que era uma validação de mercado, o que era break-even. Né? Nada, não tinha a mínima ideia. Tá. E aí fui aprender quando eu recebi meu primeiro investimento. Tá, mas aí você, nessa época, vocês já estavam faturando, né? Sim. Você já estava em operação, já tinha um time, já estava estruturado. Aí você falou, bom, preciso ir atrás de investimentos, foi isso? Não. Ou isso aconteceu para vocês? Isso, na verdade, eu queria ser startup. Ah, você queria ser startup, então ponto. Esse é um ponto. Você falou assim, bom, pelo que eu tenho aqui, eu me encaixo nos conceitos de startups. Exatamente. Tá. E aí foi onde eu comecei a buscar alguns fundos de investimento e eu seguia o João Kepler nas redes sociais. E eu falei, eu quero ser investida pelo Bossa. Boa. E aí fui. E aí eu abordei o João num evento, ele enviei um e-mail para minha secretária, cheguei para apresentar, o meu computador caiu de ponta no chão, não ligava. O computador do co-founder também não ligava porque deu uma atualização de Windows, aí parou, né? Como você faz? Você tem que fazer um pitch para a pessoa, você tem que mostrar o produto. Foi no Gogó, né? Eu tinha 5 minutos, eu tinha que me virar. Tava bom, né? Foi bom para você? Foi bom. Lógico, você já dominava a operação, conhecia o mercado, já conhecia ali o teu possível investidor, né? Que você já acompanhava ele, então, né? E aí deu tudo certo, porque assim, todos esses problemas naquele dia, eu falei, pronto, saí de lá, falei, talvez a gente não receba o investimento, mas talvez a gente receba. E aí foi muito legal. Isso foi que ano? 2018. Tá. E a gente foi participar de um programa de aceleração em Minas Gerais, né, chamado Conecta, que é pelo Bossa Nova e o Banco BMG. Sim. E aí a gente realmente entendeu os conceitos. Ah, isso que eu faço é isso. Ah, que legal. E aí a gente começou a entender os conceitos. Se encaixou, né? Se encaixou. Dentro dos conceitos de startups. A aceleração, ela ajuda muito nisso, né? Porque por mais que você faz a operação, você tem suas planilhas, você tem lá todas as informações, você tem que estruturar isso de uma forma, né? Você tem que trabalhar os seus KPIs, que são os seus indicadores, de uma forma adequada, porque isso vai representar ali, né? Sim. Tem que ver teu crescimento, enfim. Aí que você tá falando que aprendeu que é break-even, né? É quando você já tem o faturamento que já paga as suas despesas ali, né? Sim. Então, pra gente foi um descobrimento, descobrimento não, que horror, uma descoberta em relação ao que a gente fazia, com o que era o conceito de startup, o nosso negócio sendo bem disruptivo, porque o quem faz é o próprio RH, mas a gente aplicou tecnologia para ser ágil, transparente para esse ex-funcionário e o RH ter histórico, porque o grande problema das empresas é que elas não têm esse histórico se foi homologado, se não foi. O funcionário se sente perdido e aí ele procura uma solução que é entrar com a ação trabalhista e a empresa tem um problema de passivo trabalhista muito alto. Sim. E isso pode inviabilizar inclusive o futuro financeiro daquela empresa, dependendo de como está evoluindo esse passivo trabalhista. Então é um cuidado, parece que é uma coisa pequena, não é, mas que faz toda a diferença nesse término de relacionamento. O detalhe, ele é importante. E aí nasce a Medei Startup. É isso que a gente está falando com os conceitos de startups. Exato. Estamos em 2022, né? Muitos aprendizados, eu acho que de operação ok, vocês só somaram, de clientes também, isso traz. Eu acho que com a aceleração, vocês conseguiram ter uma visão melhor aí do tamanho do mercado, como que você ia escalar e tudo mais, né? Antes de você receber esse aporte, a quantidade de clientes para agora, como é que vocês estão em relação a isso?
Em 2018, nós tínhamos 7 clientes. Hoje nós ultrapassamos a marca de 100. E eu estou falando de empresas que são empresas de grande porte, com mais que 500 funcionários. Grande parte multinacional, então a decisão ela vem de fora, é um ciclo de vendas longo, é uma venda consultiva, então a nossa pessoa da área de vendas, ela precisa entender muito do negócio de RH, e a gente mesmo assim aplicou uma máquina de vendas para tornar esse processo mais célere. A gente tinha antes 8 meses, a gente está conseguindo reduzir para 120 dias. A gente conseguiu reduzir 120 dias nesse prazo. Tenho clientes que a gente começa a falar e já fecha. Eu tenho clientes que já fechou com a dor uma dele semana. É muito latente ali, né? Exato. Enfim, você traz uma solução para uma dor que, assim, não tem como esconder isso. Sim. Né? E a necessidade de fazer isso. E outra coisa também, que eu acho que é outra vantagem da Medei, você tira pessoas do processo. Sim, a gente né? otimiza o tempo do RH. Você tira pessoas do processo, você coloca tecnologia, coloca informação, coloca transparência. Lá naquele processo que você teve há anos atrás, se tivesse o sistema, provavelmente não teria esse erro. Sim. E provavelmente o teu prazo aí foi 120 dias, 15, 20 dias você teria isso. Teria resolvido. Exato. Né? E o que carece muito é a informação. Uhum. O ex-funcionário, quando ele sai de uma empresa, é o processo da vida dele. Abre um buraco no chão para ele, ele vive aquele momento de luto e ele quer entender o quanto ele vai receber e como ele vai fazer, se ele tem direito a sacar fundo de garantia, se ele tem direito a entrar com seguro-desemprego, dar a entrada no seguro-desemprego, o que ele vai fazer, e aí ele conta pra gente de uma forma muito espontânea, porque nós não somos a empresa, nós somos um terceiro nessa relação. Sim. E aí ele conta de forma espontânea como ele viu a empresa, como ele viu o gestor, como ele viu o ambiente de trabalho, seus colegas, empresa. E a gente devolve. Uhum. E aplicando cada vez mais tecnologia e inteligência artificial para que a empresa possa transformar voz em texto e ela procurar. Eu quero procurar casos de assédio moral dentro das minhas homologações. Ela digita lá e o sistema vai retornar para ela todas essas informações. Então, tomara que ela trabalhe muito bem com isso, né? Exato. Porque muitas têm as informações e não trabalham, né? Tem que ser trabalhado isso. Me conta uma coisa. Todo esse processo, então você lá desde pequena tinha um sonho de moldar a tua realidade, se esforçou, né, conseguiu fazer, aí empreender desde pequena uma série de coisas, enfim, você encontrou uma oportunidade ali, trabalhou, cresceu, que história linda, maravilhosa, e aí por ser mulher, né, a gente sabe que muitas empreendedoras têm dificuldade na fase para chegar onde você chegou, tem muitas que não conseguem chegar nessa fase que você chegou. Como que foi para você? Você percebeu algum preconceito? Você viu isso? Você entendeu alguma coisa diferente que se você não fosse mulher, talvez você já tivesse? Qual que foi o teu processo aí como mulher nesse ecossistema? É bem complicado falar sobre isso, né? Mas é importante falar. Sim, sofri preconceito por ser mulher, founder, CEO e da área de tecnologia. 4 pontos. Poxa vida. Né? E ser olhada, né? Tá, mas quem é o homem por trás da história? E já ouvi isso, acredito. Infelizmente. De participar de bancas de investimento, sim, fazer a apresentação do pitch e a pessoa direcionar para o co-founder a pergunta, sendo que era uma questão que eu tinha feito ali a apresentação. Domínio, e você tinha feito a apresentação. Exatamente, tinha o domínio. E quando o co-founder percebeu esse tipo de pergunta, entendeu que era uma postura machista, ele entendeu e falou, nossa, isso é muito errado, Fernanda. Eu nunca tinha parado como homem para perceber alguns aspectos. Estando com você, numa busca de investimentos, ou quando você está fazendo uma apresentação, às vezes até para futuros clientes, eu começo a perceber a questão do machismo. Hoje ele devolve a pergunta. A Fernanda é a pessoa mais habilitada para responder. Fê. Perfeito, perfeito.
Que bom. né? Então ele consegue quebrar. Sim. Tem questões que eu devolvo para ele. Claro, divide. Exato. Né? É uma Óbvio. dupla. Claro. Né? Então hoje eu devolvo para ele. Alan, você pode responder a área de operações, você tem total domínio, né? Claro. Então a gente sempre faz essa troca e é sempre nosso combinado. Quando a gente percebe uma situação como essa, nós imediatamente nos olhamos e não precisamos dizer mais nada, a gente já devolve as perguntas. Fê, mas assim, imagino que você tem outros exemplos, outros casos aí. Você contou de uma banca que aconteceu isso, é muito chato. Sim. A gente realmente torce para que isso não aconteça mais, né? Nem com você, nem com nenhuma outra empreendedora. Exato. Mas esses pontos, ou outros, te fizeram em algum momento desistir? Em um momento, sim. Eu tive um momento de busca de investimento e era um fundo que eu queria muito, mas muito ser investida. E a gente vinha conversando e tinha falado com partner X, partner Y. E aí eu falei, agora é o último, né? Agora é o último. Eu falei, nossa, então depois disso, due diligence. Meu sorriso estava lá em cima. Entrei para fazer o pitch toda feliz e a pessoa me massacrou. E assim, ela poderia ter falado a mesma mensagem. Ela poderia ter falado de forma diferente, né? E aí eu fui... Mas foi um investidor? Foi isso? Foi. Ele falou de forma agressiva, de forma humilhante? Mais agressiva e humilhante. Tá. E aí eu fui para casa e aquele dia eu não quis fazer mais nada. Nunca na minha vida eu quis deixar de fazer alguma coisa para a Medei. E aquele dia eu quis ir embora para casa. E eu fiquei 4 meses pensando se eu era realmente a pessoa mais adequada para estar ao cargo de CEO. E aí um dia deu um estalo, eu falei assim, eu conheço do meu negócio. Eu sei quem eu sou, eu sei da capacidade de entrega. A gente rodou praticamente o tempo todo bootstrapping, né? E um investidor que nem conhece a minha história, que ouviu 5 minutos, que fez algumas perguntas e acreditou que ele poderia falar comigo naquele nível, ele não pode fazer isso. Eu não posso dar essa autoridade. E foi bom que isso aconteceu. Eu pensando, né? Claro, e aí eu levantei. Claro, você né? se reerguindo. Exatamente. E aí ali eu levantei e falei assim, eu sou CEO adequada para o meu negócio. Vou continuar assim. Vou continuar assim. E se aparecer outro, já sabe que não vou deixar. Eu não vou me calar. Pronto. E principalmente uma frase que caiu como luva. Eu também preciso gostar deles. Não é só eles que precisam gostar de mim. Você também pode escolher. Exato. A decisão não é dele. Exato. A decisão pode ser sua. Pode ser minha. Eu posso retirar e falar, olha, muito obrigada, mas eu não tenho interesse em seguir com o investimento por vocês. E ser muito claro. E nós, como mulheres, muitas vezes a gente fica num lugar que a gente acha que não é nosso. E a gente tem uma potência muito grande. A gente tem que falar, você não quer fazer negócio comigo? Perfeito. Vamos lá, tem um próximo. Né? Exato. E tem isso, que se posicionar, tem né, que se Fê? posicionar. Porque esse cara, ele vai fazer isso com outra mulher. Ele vai falar dessa forma com outra empreendedora. Exato. Porque é dele, não é o teu negócio, não é o negócio dela. Exato. O problema é com ele, né? Exato. Enfim. E eu vi esse mesmo homem tratando outro homem com uma startup que faturava menos que a gente. De uma outra forma. De uma outra forma. E que a startup saiu de lá com, ok, nós vamos investir em você, vamos começar o processo de due diligence. Não tinha faturamento, ainda estava numa fase bem MVP. E, ok, vou investir. E a gente já faturando. E a gente estava faturando não só milhares de reais, a gente já estava faturando a casa dos milhões. Então, existia uma capacidade de entrega. Olha só que interessante isso. Você sabe que isso, Fê, o que você está falando, só confirma o que a gente tem visto, que eu vi aí durante muitos anos, né? Que é a falta de credibilidade que colocam na mulher empreendedora, né, nesse ecossistema. Uma questão do nosso programa aqui é justamente a gente trabalhar esses pontos e colocar para homens também, dar nossa voz. Aqui é para nós falarmos. Sim. Eu falo da minha experiência, você fala da tua jornada, dessas coisas, por quê? Porque outras mulheres, Fê, passaram por isso ou
poderiam passar ou podem passar por isso, mas que elas aprendam com a nossa experiência também, Exato. né? Não é isso? Exato. A gente aprender com o que aconteceu com o outro é menos doloroso do que a gente passar por esse processo. E aí a gente está falando o seguinte, por tudo isso que você tá passando, tudo isso que você falou, a gente está falando que hoje vocês estão com valuation, né, de 100 milhões aí, Exato. né? Então, quer dizer, vai ter uma próxima rodada, esse valuation aí provavelmente vai ser esse ou até um pouco mais. Exato. Então, esse investidor realmente Perdeu. Ele perdeu. A gente tinha um valuation bem menor na época, bem menor. Não passava dos 20 milhões de reais. E outra coisa, com o tempo que vocês estão e a forma que vocês estão atuando, poucas startups chegam nesse valuation, né? Se a gente colocar dentro da rede onde você está, quem tem esse valuation hoje, a gente sabe que não são muitas. Então, quer dizer, que bacana que você continuou. Bom que você teve esse insight e que cresçam mais ainda, mas que você não precisa provar para ninguém. Você precisa só olhar e falar assim, eu posso, eu acredito, e com essa tua história, certeza que você vai inspirar muitas outras. Com certeza. Foi bem esse movimento mesmo. Foi de parar e pensar e conversar comigo mesmo, que eu não podia ficar naquele local de tristeza, de achar que eu não era capaz. A gente é capaz, sim. Claro, claro. A gente é capaz de ir em lugares que a gente nem imagina, basta querer. Sim. E de lá para cá, nosso valuation aumentou, a empresa cresceu. Hoje a gente está falando de quantos funcionários lá? Qual é o tamanho da equipe hoje? Hoje está indo por volta de 70 funcionários. A gente está num espaço de 450 metros, alugando um novo andar. Então, com a previsão de crescer até o final de 2023 para 150 pessoas. A gente cresceu muito de outubro para cá. De outubro nós tínhamos 35. A gente dobrou o time em 6 meses. Aumentamos o nosso faturamento. A gente tem crescido ano a ano 30%. Esse ano a gente vai ultrapassar os 200% de crescimento. Isso sem falar... Você já está crescendo exponencialmente, Exato, né? Sem falar de dinheiro de investidor. Sim. Até o momento, sem falar da rodada que nós estamos reabrindo. A gente abriu uma ano passado, inclusive o Bossa fez follow, só que quando a gente viu no final do ano... O valuation que a gente tinha proposto não era mais o mesmo, dado a quantidade o faturamento que a gente chegou. E esse ano, a gente já faturou em 4 meses mais do que o ano de 2019 inteiro. Sim. Então, quando a gente olha os nossos números, a gente vê que a gente está crescendo, que é possível, que a gente tem capacidade de entrega. Basta a gente querer e ninguém segura mais, né, Fê? Exato. Agora ninguém segura. Ninguém segura mais. O que tem que fazer é trabalhar mais o mercado, trazer mais clientes, ampliar aí toda a questão da forma com que vocês atuam, produtos para essas empresas que têm a ver. Enfim, tem várias oportunidades a MED em relação ao mercado, né? Nós saímos de um Conar recentemente que o nosso stand ele estava muito bem posicionado e muita gente ligando para a Medei. Antigamente era a gente que tinha que fazer as ligações, o outbound para as empresas. Hoje as pessoas já estão retornando, eu quero marcar reunião, eu quero conhecer a plataforma de vocês. Então, além dos contatos que nós estamos trabalhando referente às pessoas que nós abordamos, outras pessoas que passaram no stand, pegaram o folder e foram embora, estão retornando contato para falar com a gente porque querem conhecer o nosso serviço. Fê, qual que é o teu maior sonho? Ai, maior sonho. Viajar um mês. Um mês, pegar a Europa. Um mês de férias. Um mês de férias. Eu não sei o que é um mês de férias há anos, né? A gente sai uma semana, né? A gente sai da empresa. Mas não deixa de trabalhar. A gente trabalha. Em janeiro, por exemplo, eu saí de férias com a minha filha e ela falou, mãe, você precisa parar de trabalhar. Você já conquistou coisas que você muito quis na tua vida? Já. Já realizou? Eu acredito que sim, né? Lógico. Mas assim, sonhos da sua mãe, fez coisas para sua filha, para você que isso te trouxe um bem muito grande, assim, uma sensação muito boa? Já. Por exemplo, para minha mãe, a questão já de ter formado, ter passado na OAB, de ter trabalhado como advogada. Imensurável isso. E quando eu abri a empresa, só 2 pessoas acreditavam, a Medei.
ela e meu marido. E meu marido hoje é o co-founder, né, da Medei. Então, só as duas pessoas. Todo mundo achava, imagina, loucura, você tá desempregada. Que é um risco alto, né? As pessoas não falam do Altíssimo. risco, mas te desestimulam, né? Totalmente, Incrivelmente. Aham. totalmente. E foram as duas pessoas que acreditaram muito. E hoje, quando a gente olha, né, pela realização da Medei, eu, meu marido, minha mãe, nós três, assim, a gente só se olha e fala, poxa, chegamos, né? Chegamos onde a gente imaginava. E aí muitas pessoas estão do lado hoje, né? Não, eu acreditei em você. Eu sempre acreditei, Nossa, sempre sabia acreditei. que ia dar certo. Exato, bem isso. E só nós três Mas tudo bem, sabemos. né? Mas tudo bem. sabemos. É. Na hora da foto vem muitos, né? Exato. De viajar, de conhecer Sim. outro país. Esse foi um Realizar sonho. um sonho. Eu fui viajar sozinha. Eu ganhei uma viagem para a China. Fiquei 15 dias lá por um programa do Startup São Paulo. Né? Legal. Ganhei o desafio Like a Boss. Like E a boss. naquela semana surgiu a oportunidade. Primeiro e segundo lugar ganhariam a viagem para a China. E eu fiquei em segundo lugar e fui para a China. E fui sozinha, sem falar inglês. Muito China. menos mandarim. E a gente vai apresentar, vamos. É lógico que você iria, Fê. Eu- Não tenho dúvidas que você iria. E fui com a cara, a coragem e o óleo de peroba na Claro. cara. E deu amou. certo. Eu amei. Aprendeu bastante. Aprendi bastante. E com o retorno da China, lá eu vi muita coisa diferente sendo aplicada. Eu falei, a gente precisa criar o nosso assinador. A LGPD vem, alguma hora vai entrar em vigência, em vigor, a legislação. E a gente precisa ter um assinador, porque os nossos clientes vão começar a perguntar, mas você vai salvar num repositório de terceiro? Não, mas eu não vou autorizar. Então vamos desenvolver o nosso assinador, porque a gente responde para a segurança da informação. O assinador é nosso, a plataforma é nossa, então a gente tem como comprovar toda a guarda de código, de informações, e foi a melhor coisa que aconteceu. Porque hoje, as grandes empresas, a segurança da informação não fica no Brasil. Então a gente responde para Noruega, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, a própria China. Então, a gente fala com o mundo inteiro para fazer a segurança da informação da nossa plataforma. Recentemente, estamos passando por pen test, que é um teste de invasão da nossa plataforma, para comprovar que o uso da nossa plataforma é seguro. É segura. Exatamente. Porque a gente trabalha com dados extremamente sensíveis. Exato. Quanto que a pessoa recebeu de verbas rescisórias, onde ela mora, telefone, Quer dizer, tem tudo eu tenho ali, tudo. Né? Enfim. Exato, então eu tenho que ter uma segurança até que maior do que uma instituição financeira. Né? Então a gente trabalha muito nessa porque questão. Porque você expõe o teu cliente também. Exato. As empresas, porque ali você tem o dado do funcionário, mas você tem os dados da empresa também, Sim. Enfim. Então a gente está passando por essa certificação, pelo pentest, e isso já é uma vitória, porque não conheço nenhuma startup que tenha a certificação de teste de invasão. Exato. Né? E é algo extremamente custoso e que a gente está fazendo com dinheiro que a gente recebe, né? O dinheiro que vem de cliente, o dinheiro que vem dos pagamentos dos nossos serviços. É isso. Então, muita coisa está acontecendo. Então, ter viajado sozinha para outro país, ter viajado com a minha família para outro país, ter conhecido a Disney, gente, foi maravilhoso. Chorei horrores com o Mickey e a Minnie me abraçando e me beijando, né? Só dava eu de adulta lá chorando. Mas para mim foi um sonho, porque é algo que eu não tive quando criança. Né? Foi uma infância bem dura, de passar necessidade, de ter época de não ter comida na geladeira, de estar andando na rua, olhando no chão para ver se achava 10 centavos para comprar 3 pãezinhos. Na época que o pão custava 3 centavos. E eu juntava sempre 1 centavo dos trocos para comprar o outro pão. Então, a cada 3 compras, eu tinha um pão. Fê. Né? Que história de superação, de sonhos, de realização, mas uma história muito bonita,
pelo que você está Obrigada. criando, não só pelo que você está criando como empresa, como legado aí para você, para tua família, mas eu acho que inspiração também para muitas mulheres, para muitas pessoas que muitas vezes não acreditam no seu potencial, ou se colocam no lugar onde as pessoas achavam que ela tinha que ficar, né? Exato. E o que a gente fala é o seguinte: nós somos reflexo do que aquilo a gente acha da gente. Então, se você acha que você pode, se você sempre acreditou em você, você vai. Agora, se você sempre fica se minimizando ou colocando problemas, defeitos, é isso que você é. E você não foi desse jeito. Você é uma mulher que realmente trabalhou todo o teu potencial, né? Então, agradeço muito você ter vindo no Obrigada. programa, conhecer a tua história. Falei que a gente vai lá fazer uma mentoria. Ai, Estou muito ótimo. feliz, a fase que vocês estão é uma fase ótima, né? Não sei o quanto que a gente consegue contribuir, mas falei que eu vou começar com vocês. E mais do que isso, ter você nessa rede, ter você participando aqui com a gente, eu quero acompanhar, porque eu quero acompanhar esse sucesso. É um prazer Obrigada. enorme te conhecer Obrigada. e receber você aqui. Perfeito, muito obrigada, eu agradeço. E eu gostaria de deixar um recado para as muitas mulheres. Por favor, eu acho ótimo. Mulheres, acreditem no seu potencial. Nunca na vida deixe ninguém falar que você é menos do que você efetivamente é. Nunca. Pode ser qualquer pessoa, pode ser seu marido, seu pai, sua mãe. Nunca deixe ninguém falar que você é menos do que você pode. Você é uma potência, você pode ir mais longe do que você imagina. Acredite. É de verdade. É de coração mesmo. E é essa Eu luta. queria que não só minha mãe falasse isso, porque minha mãe foi a minha maior incentivadora. Né? Dentro dela não saber ler e escrever, ela sempre me incentivou e sempre falou, seja você. Né? Então, eu queria ter ouvido de outras pessoas, porque eu achava, mãe é mãe, né? Mãe sempre fala. Então, é de coração mesmo. Eu quero que mulheres, cada vez mais mulheres, tomem os seus lugares. Um beijo para sua mãe. Obrigada, darei. Como ela foi importante. Darei esse beijo. Como ela é importante, como ela foi na sua trajetória e como que ela é. E vai inspirar muito mais ainda, que ela vai ter muito mais orgulho de você. Obrigada. Parabéns, muito obrigada. Obrigada.